boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Isso aí. Olha nós aqui outra Um vez. importante hoje aí, hein, galera? Poxa, um convidado mais do que especial com a gente, o deputado Ricardo Melão. Mas antes de apresentá-lo, boa noite, queridos Caio e Camarão. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Camaras. Boa noite, Reginho. Vamos que vamos. Santi Sócrates, ora por nobres. Vamos que vamos. E vou pedir uma coisa para todo mundo que é muito importante aí. Clicar nas redes sociais, @BeyondTheCavePDC, Spotify, YouTube, todas as plataformas aí, Deezer. Por favor, galera, cliquem lá, entrem. Ajuda nós. Ajuda nós. Que Arroba é Beyond the Cave PDC. muito importante. Apresentar aqui nosso querido deputado estadual Ricardo Melão, aí pelo Partido Novo. Isso, Advogado formado pelo Mackenzie. exato. Aqui pertinho, coisa linda. Festa boa lá, hein, cara. Festa boa, bota dentro, bota fora. Nossa, Depois fizeram bota no meio, você não participou. esqueci. É melhor. Pior que tinha mesmo. Não é piada não, gente, pelo amor de Deus. Não, e olha o percurso. Depois foi se especializar em direito administrativo na GV. GV Cara, nossa, também. Mackenzie, GV. Gioconda, hein? Giovana. Gioconda. Essa aí eu não participei, essa aí eu já tava numa outra fase. MBA em gestão pública também pela FGV. Aí não teve festa nenhuma. Aí você tava lutando contra a festa, provavelmente. Né? Contra a farra. Foi eleito deputado estadual com 27.150 votos, certo? 150. Foi 2018. 2018. Que idade você tinha, deputado? Eu tinha 30, eu sou de 85. 85, Acho cara. que eu tinha 34. Mais né? novo que eu, pô. Cara. Ah, Da nossa, hora, hein? Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? E principais pautas é liberdade econômica, responsabilidade fiscal e redução da carga tributária, que é algo que eu gosto Amém. muito. Onde é que eu não, assino? Eu fui eleito com 33 anos. Fui eleito 36 anos, assumi 33. Caramba, cara. Que legal. Cara, e me fala uma coisa. Boa noite primeiro. Boa noite, né? Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Agradecer o Júlio. Obrigado aí por ter trazido ele e o Marauê. O Marauê. Marauê Carneiro. Carneiro. Nossa, inclusive. Putz, que legal. Já teve aqui? Já esteve aqui participando. Vai vir convidado pra gente conversar um dia. Bacana. E o filho dele tá nascendo hoje. Preciso mandar mensagem lá. Então, parabéns, Marauê. Ó, não mandei mensagem, homenagem. eu tava ocupado aqui. Que se não fosse ele, a gente não estaria conversando Exatamente. agora. Cara, para começar, eu queria fazer uma pergunta que a gente faz para quase todos os convidados que vêm aqui. Né? Que a gente fala muito de Platão, do estoicismo, e a gente pretende analisar o que é uma vida boa. Né? Sim. Então, para você, me fala, quando a gente pergunta isso, o que é uma vida boa? O que vem na sua cabeça? Olha, pra mim, vida boa é viver com propósito, poder focar nele, poder estar concentrado nesse propósito e de forma honesta, de forma correta, de forma que não prejudique ninguém, né, e que possa trazer aí o bem, o máximo que a gente puder, para o máximo de pessoas que nós pudermos também. E você encontrou, foi através disso que você decidiu seguir para o caminho político? Porque eu sei que tem uma interferência já dentro da sua própria casa. Sim, sim. Né? Seu pai foi ministro do Trabalho, deputado, tudo. Como que isso veio para você? O que aconteceu? Como é que foi? Qual que foi Como o é teu que é ethos? essa? Tua Não, legal. motivação para fazer isso? Tipo, quando que você resolveu falar assim, cara, essa motivação, entre aspas, né, claro, egoísta no sentido de, puta, eu vou pegar, vou desenvolver minha carreira de advogado e vou fazer, ou vou, dentro inclusive do direito público. Sim, sim. Né? Não, eu não quero fazer isso, eu quero defender as pessoas, eu quero dar o que eu desenvolvi, a minha especialização, e eu vou ser um cara, né, no melhor sentido possível, você é um político que se preparou para ser político em termos de hard skills. Sim, sim, né? verdade. Isso é raro. Sim, Né? Isso é raro. Então, como é que foi como é que era quando você era moleque? Você ficava vendo esse negócio de retórica? Você gostava? Como é que é? Conta pra nós aí. Sensacional, belíssima pergunta. Bom, eu tive a influência em casa, isso é inegável. Meu pai era um jornalista, então ele já era uma pessoa de comunicação. E era uma pessoa que estudava bastante. Então ele sempre
foi mais intelectualizado e ele era muito identificado com as ideias liberais, que são as ideias que meu partido defende. Ele era até Ele começou a carreira dele partidariamente no antigo Partido Liberal. Eu falo antigo porque esse novo o mesmo, mas não tem nada a ver, né? Outra linha. E por ter, né, ele comentava, ele foi comentarista no Jornal da Manhã da Jovem Pan, trabalhava na prefeitura, né, como secretário de administração na época, hoje seria Secretaria de Gestão, e ele era comentarista político de um programa na Rede Record, chamava Record em Notícias, apelidado de Jornal da Tosse. Por quê? Porque eram pessoas de mais idade e ele era o único jovem ali. Então isso destacava ele. Imagina, você tem um monte de pessoas com mais idade, o pessoal brincava que era Jornal da Tosse, o pessoal comentava e ficava tossindo e tal. E aí, por o fato dele ser jovem, eu acho que o sobrenome também chama muita atenção, né? Tem um tal de João Melão, ainda rimava, né? O dele fica melhor que o meu, tem mais sonoridade, né? Ricardo do Melão, o tal dele é João Melão. Então tinha um João Melão jovem comentando e as pessoas começavam a reparar e falavam, esse garoto aí... Gostei desse cara. Gostei dele. E ele sempre ficava pro final, então ele ouvia as análises. E era um jornal que nem esses que tem... Que agora passava ao meio-dia, igual programa de futebol, que passa ao meio-dia. Mesa redonda. Fica lá o Neto xingando um outro, etc. Naquela época, não. Eram programas que discutiam política. Eles abriam a notícia do dia e cada um dava o seu comentário e tal. E participava do programa. Meu pai, a Maria Lídia, que até era mais à esquerda, entre outras pessoas ali. Tinha debate, né? Tinha debate. Hoje coisas X não tem. E o que é muito louco é que a notícia era mais devagar, né? Porque você pegava o jornal, isso que, cara, genial, né? Pegava o jornal, lia o jornal e se debatia sobre algo com fato concreto ali, independente da qualidade da notícia ou não. Cara, você pensa isso hoje, né? Você lê uma notícia de manhã, né? E você chega no final, já mudou completamente, você já não lembra a velocidade dessa geração e a velocidade de informação que você tem que manipular hoje é... Exatamente, você tinha mais tempo para pensar, elaborar. E aí ele comentava nesse programa, isso foi dando destaque. Quando, na época, o Partido Liberal ia ter candidatura a prefeito em 1988. Ia ser o Guilherme Afif candidato a prefeito. Mas aí ia ter eleição presidencial em 89. Aí o Afif decidiu que não sairia candidato a prefeito, sairia candidato a presidente em 89. E precisava substituir. Ele falou, esse jovem aí conhece já a prefeitura, acho que as ideias dele são bem compatíveis com o que o PL na época pregava, então convidaram ele para ser candidato a prefeito, 32 anos. Então ali ele começou a carreira dele. Foi candidato, chegou a ter 5%, teve quase 5% dos votos no final, naquele tempo não tinha segundo turno. Então você tinha uma corrida do voto útil no finalzinho, ele chegou a ter 10% na pesquisa quase, então teve um bom destaque. Aí a partir disso ele foi candidato a deputado em 90, e aí foi o segundo deputado federal mais votado de São Paulo e defendendo ideias liberais, tanto que ele distribuía e escrevia no Estadão também ao mesmo tempo. Então ele era um jornalista com ideias liberais que tinha uma participação pública. E era muito legal, porque como ele lidava com o público de opinião, eu via muito na escola, os pais de amigos eram eleitores, né, porque acompanhavam, liam ele ou acompanhavam na TV, então sempre vinham comentar, poxa, que legal, seu pai, como é que tá seu pai, isso e aquilo. E quando, você tem um pai político, não é uma coisa tão convencional numa escola. Definitivamente não. Ainda mais uma escola. Eu estudei, graças a Deus, minha família, desde meu bisavô que empreendeu com café e tal, a gente teve boas condições, né? E eu pude ter boas condições de estudo. Estudei no Porto Seguro, que é um colégio alemão. Sim, legal. Né? É um belo colégio e tal. Para mim era fundamental. Então ali não era muito... É raro você ter um filho ali de político e tal. Então você chama atenção. Toda vez que tem um assunto de política... Todo mundo olhava pra minha cara. O que você acha, né? Exato. Professora xingava político. Porque hoje você vê esses políticos aí, todo mundo fazendo assim. O que tem a ver com isso, gente? Aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso ter uma opinião a respeito. Eu preciso ter uma opinião. Aí eu ia conversar com meu pai. Pai, tô falando isso, aquilo e tal. Aí meu pai me explicava. Meu pai, ele tinha aquele perfil de um pai meio que professor. E ele dizia, porque o meu avô... enfim, tinha outras características, não era uma pessoa que gostava tanto de ler, não era tão intelectualizado, tal, apesar de ter uma condição de vida muito boa. E ele sentia a falta de ter um pai que orientasse ele, que estudasse. Ele mesmo dizia que chegou um tempo que ele começou a ler por conta própria, ele adorava, comprava livros.
Chegou uma hora que debater com o pai dele já não... contrário, era até uma coisa que ele sentia depois, que ele falava, podia ter compreendido mais meu pai. Eu olhava e tinha uma certa irritação de, poxa, queria que ele tivesse mais para ensinar em termos intelectuais, mas não era a característica dele. E aos 30 anos, né, você quer acelerar, né? Você tá querendo construir as coisas. Talvez se eu tivesse entendido, né, meu pai, talvez essa avaliação tenha sido com ele mais velho, com 40, 50 anos, né? Fala, puta, mas é da natureza ali, né? Ele tá ali, né, querendo, né, entrando numa carreira pública, né? Puta, muito legal, querendo, né? O que me chama a atenção é o seguinte, cara. Hoje, ser liberal já é difícil, né? Eu fico imaginando, na época da Constituição, em 88, como que um liberal conseguia... Porque era Roberto Campos... Aliás, era um grande crítico da Constituição de 88. Sim. Tem textos fantásticos dele à época mostrando, só que não tem como dar certo. Sem dúvida. E foi uma Constituição escrita na rasteira de um governo mais autoritário. Claramente ela ia jogar o pêndulo para o outro lado, né? Totalmente. Ia ser garantidora. Não é mais sobre deveres, é sobre direitos. E aí é legal, depois a gente pode até entrar nesse debate, meu pai comentava muito à época, a forma como ela foi construída. Foi um pouco... mudou um pouco da essência de como ela deveria ser, o que prejudicou, e o fato de ter sido até o Sarney, que não tinha muita legitimidade, fez com que ele abrisse muito para o Congresso colocar ali todos os interesses, os parlamentares ali. Foi a famosa Constituição de consenso, vai colocando tudo, a gente ajeita e ficou esse... Tem um crime muito nefasto na nossa construção do Brasil moderno, que é que o parlamento que foi eleito para legislar acabou se tornando o parlamento constituinte. Isso é de criminoso de uma forma tão absurda, tão aviltante. Mesmo, né? Como é que você elege alguém que vai legislar em prol de si mesmo? Exatamente. Você tem que ter uma constituinte e depois um outro corpo de novos legisladores. Isso aí você aprende, eu aprendi isso aí na primeira ou na segunda aula de Direito Constitucional no Mackenzie. Já ensinava isso, que uma Assembleia Constituinte deveria ser algo que ad hoc, fosse para lá, exato, com essa missão e depois saísse, porque não faz sentido você legislar em causa própria. Sim. Mas enfim, só para continuar, porque aí eu acabo não respondendo outra pergunta, porque a gente... Não, mas normal. Acontece muito. Isso acontece muito aqui. Resumindo foi... Você está no lugar certo. Resumindo foi essa influência. Às vezes eu me perco no assunto, eu falo, rapaz, eu não respondi a outra, eu comecei a contar a história. Mas aí, enfim, aí tinha essa característica. Eu acho que meu pai gostava muito do fato de que eu era curioso e ele podia me ensinar muito. Então talvez ele via em mim, poxa, ele é exatamente igual, ele se identificava muito, ele via muita semelhança. Talvez entre os meus irmãos, eu tenho uma mais velha e uma mais nova. Eu até tinha uma certa semelhança física com ele, que ele não tinha barba, né? Eu preciso dar uma parada na minha. Mas ele dizia que via muito nisso, e talvez ele viu uma necessidade e falou, poxa, vou ser um pai pro meu filho, talvez como eu queria que tenha sido meu pai. Então ele me orientou muito, ele explicava... Eu acabava repetindo o que ele falava. Aí todo mundo, poxa, ele entende, ele é bom. Chegou uma época que eu até falei, será que eu sou inteligente ou eu sou bom de imitar o que ele fala? Caramba, que cultura, que cara inteligente. Mas você acabou comprando isso. Mas qualquer conhecimento passa por você acreditar naquele conhecimento, né? Independente do conhecimento. E aí a coisa ficou... e aí a coisa ficou ainda... maior quando apareceu um rapaz na minha sala que o pai dele era claramente socialista e tal. Aí, 8ª série, aí era debate. Aí é legal, mas aí era debate. Aí ele olhava, era debate. Aí começava e às vezes ele falava alguma coisa, pai, o rapaz falou isso. Pai, o quê? Isso é absurdo, ó. Vou te explicar. Mentira, isso é assim assado e tal. Eu voltava lá e falava. Arregaçava o cara. E uma das primeiras discussões que eu lembro que eu levei pro meu pai era a questão da privatização da Vale do Rio Doce. Nossa, que ele estava no Congresso naquela época das privatizações. Era bem a época que ele estava no Congresso. E ele voltava favorável. E a turma, nossa, você vê que absurdo. Dá um prejuízo. Vou vender o nosso vai entregar o Brasil. Vai entregar o Brasil. Pecha de entreguista. E privatização, né? Sobre aquela palavra. Que é isso, né? Você fala, rapaz, né? Aí o pai, e aí, esse negócio da privatização, você é a favor, contra? Então estavam discutindo. Meu pai, não, obviamente favorável. Filho, essas empresas dão prejuízo para o Estado. Te garanto que se privatizar ela,
O que ela vai render de imposto é mais do que ela renderia de lucro, vai gerar mais emprego, vai ser melhor para todo mundo, o Estado não sabe administrar, tal. Falou, claro, respeitando minhas limitações com a idade. Aí eu comecei a falar, poxa, privatização parece uma coisa legal. Aí eu comecei estudando os conceitos e tal. Isso aí, no decorrer da vida, eu fui assumindo muito esse papel. Fui estudar direito, porque meu pai falava, filho, política não é profissão. Eu já vi interesse, vários amigos, isso aí vai ser o político, né? Isso é igualzinho você e tal. Meu pai falava, filho, meu pai nunca forçou, nunca induziu. Apenas, acho que ele gostava até do fato de você se interessar pela carreira dele, pela vida dele. Contava muita coisa, muito ensinamento, muitas histórias. Que legal. Ele adorava orientar, então para mim hoje é fundamental. O Júlio, minha equipe, volta e meia eu lembro de uma história, eu vejo uma situação como as coisas se repetem. Eu falo, isso me lembra uma história do meu pai. Eu acho engraçado que meu pai falava, né? Ele fala, vocês vão ver aí, no dia que eu me for, vocês vão ser aqueles filhos que vão ficar, como diria meu velho pai. Aí hoje eu falo, rapaz, bem que meu pai disse que eu ia ser assim, né? Eu falo, olha, meu pai uma vez... Cara, essa é uma virtude, chama-se sabedoria, né? Sabedoria. Então foi bem a figura de um pai sábio. Uma vez até teve um trabalho na escola que era qual é a melhor forma de educar o filho, tinha que perguntar para os pais. Eu fui lá, pai, e aí, como é que é? Tal. Aí meu pai colocou, a melhor forma de educação para mim é através do exemplo. Aí eu olhei e tal. E as respostas eram muito básicas sempre, né? Sim, diretas, né? Não, os pais faziam resposta, sei lá, melhor maneira, dando carinho, atenção, tal, não sei. Aí eu achei interessante, foi através do exemplo, né? Hoje é comum a gente ver, mas eu achei um ponto de vista, né? Eu falei, caramba, ninguém escreveu nada parecido e tal. Então era muito interessante. Aí eu fui me interessando, ele falava, não, política não é profissão. Política é uma carreira que você exerce no período da tua vida, mas não é profissão. Você precisa ter uma profissão, não dá para viver de política. Isso é errado e tal. E aí, bom, ele era jornalista, era administrador de empresas, na época a gente tinha fazendas que tinha herdado tudo, alguns imóveis, então ele fala, bom, minha vida eu tenho aqui fora tal, agora você, não sei se vai sobrar tanto pra você também não, que já foi dividindo lá de cima, né? Você é melhor você ter uma profissão. Vira, negão. Dá seus pulos. Minha mãe até hoje chora que eu virei político. É a que tem mais orgulho, mas ao mesmo tempo, ai filho, eu não queria que você seguisse isso. Teu pai tinha outra condição. Teu pai tinha outra criação e família, você não. Poxa, você devia estar no escritório de advocacia agora. Filho, você é tão inteligente. Aquelas papos de mãe, né? Que exagera, mas ela fica com essa visão até hoje. Ela fica desesperada, mas ao mesmo tempo, quando as amigas vêm e falam, nossa, adorei o que teu filho falou, tal, ela morre de orgulho. Filha, mostrei pra todas as minhas amigas, está certo. A sua mãe colocava, quando você ia bem numa prova, pegava a sua prova e colocava na geladeira, assim, cara? Tipo, a minha mãe colocava. Assim, mesmo? Tipo, porque era tão raro que ela colocava lá, tipo, tirou lá 10 de inglês, sei lá, de educação física, mandava o cara, colocava lá e tal, né? Então, assim, mãe orgulhosa, né, cara? Eu era bom aluno no começo, e depois eu fui ficando bem essencialista, né? Então eu separava, eu falava, putz, não entendo por que eu tenho que aprender essa matéria. Eu comecei a ficar chato. Falei, não tô vendo a utilidade, eu não tô vendo por quê. Só que eu preciso passar de ano. E tinham matérias que eu fazia questão de ser CDF. Então eu falava, bom, história. Então, história que meu pai ainda contava muita coisa, que ele lia de história, eu adorava. Eu falei, história eu tenho que estourar aqui. Aí eu tirava a nota de história e ia todo mundo que era bom aluno e ficava lá. Quanto você tirou? Eu ficava olhando minha nota que eu falei, não, essa aqui eu vou te superar. E redação. Isso é bom. Redação também eu fazia questão. Meu pai escrevia, né? Ele era jornalista, escritor. Eu falei, não, redação tem que arrasar também. Então, se eu não tirasse a maior nota de redação, eu ficava frustrado. E em compensação nas outras matérias, química... Física, aí vai que vai. Aí eu falei, bom, isso aí... E você já queria ser político quando resolveu fazer direito, não? Sim. Você já tinha decidido que isso era a tua vocação? Eu queria seguir, é interessante isso, né? Mas não era aquela coisa muito... Tem muita gente que o cara fala, quero ser político, vai participar de vida acadêmica, acaba vindo muito para aquele lado profissional. A faculdade, aliás, é o cara que não se forma, né? Ele fica lá no Grêmio, até encontrar um partido que está grudado no Grêmio, vai trabalhar no gabinete do deputado e fica o resto da vida. Eu olhava e falava, não é isso que eu quero. Eu quero aprender, quero ter a minha profissão, mas em um momento da vida eu queria exercer a função pública. Eu queria ser político, não sei. Era uma coisa que desde a infância começou a vir. Eu fui assumindo esse papel, fui gostando, fui tentando aprender, fui tomando gosto. Quando eu comecei na faculdade, inclusive, eu falei, bom, qual área do direito então eu vou seguir? A minha paixão mesmo era política. No direito eu falei, bom, é bacana, a gente vive num estado de direito, a gente estuda as leis, a gente começa a entender um pouco do funcionamento dessa estrutura, né, que existe. E até poder questionar. Está exagerado, não está, enfim. E aí,
Eu falei, bom, qual que é a área que combina comigo? Poxa, constitucional, achava fantástico. Mas eu falei, ser constitucionalista só é muito complicado para um ofício de começo. Geralmente, constitucionalista já está num... Vai falar com... É uma consequência, ninguém quer a priori, né? Exato. Você para lá no Supremo, como Tribunal campo Federal, de trabalho, como campo de trabalho é complexo. Como é que você trabalha? Aí eu comecei a olhar o criminal, porque o criminal tinha um júri. Era a hora da oratória, da retórica. E no Brasil, enfim, se só tem júri em casos de homicídios, né? Crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida e tal. E aí eu falei, bom, nossa, eu adorava, né, ver o júri e tal. Aí eu falei, vou estagiar no escritório criminal. Aí já no primeiro ano, segundo semestre da faculdade, fui para um escritório lá de um conhecido criminal. E aí comecei a estagiar e falei, não, quero ver o júri e tal. Aí eu ia lá no fórum da Barra Funda, não sei se já tiveram a experiência. Aí ficava vendo aquela rotina. Falei, putz. Jesus. Aí eu, poxa, aquele convívio. Aí eu comecei a pegar tanto... E eu pensava também, porque é interessante isso. Olha o raciocínio que eu fazia. A profissão de advogado é uma profissão digna, correta. O advogado faz a sua função, mesmo quando defende, né? Todo mundo tem direito à defesa, é uma profissão legítima. Claro. Mas eu me questionava, porque aí eu falei, bom, já que eu gostava muito de oratória, tá? E meu pai tinha até me colocado em curso de oratória. Não, vai fazer, que era o do Polito, então não sei nem se eu posso fazer a propaganda. Nossa, tinha mesmo, pode crer. Não, tem até hoje. Tem até hoje? O professor Polito, super ativo, escreve na UOL. Polito Neto. Era o Reinaldo Polito. Reinaldo Polito. O professor Polito foi fantástico, meu pai era amigo dele e tal, tinha sido até paraninfo de uma turma. Mas aí, como eu gostava dessa área mais de retórica, então eu queria entender o tribunal do júri, toda a argumentação, o talento do advogado, eram os grandes oradores. Aí, às vezes, no fórum da Barra Funda, eu tava lá estagiando. E pra você estagiar naquela época, vai lá com a fichinha, fica vendo andamentos, vai para um lado, para um outro. É complicado, era cansativo, né? Hoje é tudo digital, né? E aí eu tentava lá ver um horário ali, eu falei, tá tendo algum tribunal do júri aqui para ver, né? Um advogado falando, promotor e tal. E aí eu comecei a pensar também, porque eu falava, poxa, eu vou estar desenvolvendo um talento, né, de oratória, de retórica, de montar uma argumentação, mas ao mesmo tempo eu tentava me convencer de, poxa, se eu for defender, né, não vou sempre, né, dizer que, olha, igual aquele advogado fala, olha, meu maior mérito na vida, sei lá, meu maior agradecimento na vida é que todos os meus clientes eram inocentes. Não é bem assim, né? Não, só pega inocente. É difícil, né? Você vai pegar muitos culpados ali, né? Para poder sobreviver e tal. Até para você poder exercer a tua profissão lá, se você quer fazer só tribunal do júri e tal. E vai pegar casos complicados. Você vai ler ali, você vai arrepiar e falar, rapaz, o cara... Não lembra muito Cícero isso? Tipo, Catilina, essa questão de você ser orador, você conquistar, né, a audiência, teoricamente, defendendo assim. um cliente, né? Que, assim. pô, Cícero foi advogado, político, escritor e orador na República Romana, lá em 106 a mais ou menos 40, porque ele morreu depois de Júlio César, né? Ficou com a briga com o Marco Antônio. É isso aí. Né? Seu compadre aí. É o meu conterrâneo. E ele falava uma coisa, já trazendo até para o lado liberal, vou até citar aqui Marcos Túlio Cícero. O orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos estrangeiros, se a nação não quer ir à falência, deve diminuir. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por conta pública. Quantos anos atrás isso foi? Foi 2012. Genial. Rapaz, tem gente que não aprendeu até hoje. E é muito legal, porque ele é tido, já que a gente estava falando agora há pouco sobre estoicismo, ele é tido como um dos grandes estoicos romanos. Você vai ter Marco Aurélio, mas ele e Sêneca, talvez os três maiores. Epíteto também, mas ele era grego de nascimento, se não me engano. E é muito legal porque ele entra para a política com a ideia de fazer essa limpeza, essa higiene da política. Ele citou esse texto, que é um texto famoso de Cícero, que ele está atacando a expansão do Estado romano. Que bacana. Você vê que nada mudou, né? Vou enquadrar isso. Vou botar no meu gabinete. Falar, sabe quanto tempo isso aqui foi escrito? E ninguém aprende. E a gente continua na mesma, né? Por isso que a gente falou de privatização. Sim. Né?
Eu queria saber de você. A gente tem liberalismo é uma coisa muito ampla, muito vaga. Você pode definir diversos tipos de liberalismo, né? E claramente a Vale do Rio Doce não era uma empresa que não devia ser pública. Sim. O que você acha? Onde que entra o papel do Estado? Existe algum papel do Estado ou não? O que você acha sobre isso? Eu vejo, essa é uma pergunta excelente, tá? Eu até criei uma definição, fiquei refletindo bastante, eu falei, bom, eu defendo um Estado mínimo, né? Não chego no nível de ser libertário, de dizer, não, vamos apertar um botão e acabar com o Estado agora, que tudo vai se autorregular, vai funcionar. A gente sabe que não é assim. Eu vejo até de uma forma utópica, como se fosse um caminho a ser seguido, né? Nem aquela coisa, estrelas, né? Nunca... Tinha uma frase que era até do meu pai, de um artigo, né? Nossos ideais são que nem as estrelas. Talvez nunca alcancemos, mas é seguindo o seu brilho que haveremos de encontrar o nosso destino. Perfeito. Profundo, né? Bonito. Tem um artigo do meu pai que ele encerra isso, que era um artigo, inclusive, de conselhos para mim. Olha que legal. Tenho, depois eu vou até compartilhar, é muito bacana esse artigo. É tipo o Marco Aurélio escrevendo meditações ali. Ó. É, bem legal. Então eu vejo muito como um caminho a ser seguido. Dizer, poxa, sempre vamos lutar por mais liberdade. Mas a gente vive em sociedade, né? Então, existe um nível que, poxa, a minha liberdade vai começar a interferir na sua. Aí começam as discussões. Até onde está a minha liberdade? Até quando minha liberdade está interferindo na sua liberdade? E aí, poxa, aí é tudo uma conversa, uma negociação. A visão que eu criei para mim de Estado, porque aí você começa a questionar. Você fala, poxa, não deveria ter. Tá, mas o sujeito nasceu na periferia, afastado, né? Fala, não, cada um aqui, vamos todos lutar por mérito próprio, aquele que trabalhar mais, tiver mais talento, tiver mais visão, se esforçar mais, vai crescer e vai ao mesmo tempo adquirir mais recursos da sociedade para ele, para ter uma vida melhor. Tal. Você fala, tá, essas condições são iguais? Você fala, bom, eu falei, vim de uma família boa, estudei numa escola boa, fui numa faculdade boa, fui fazer uma pós-graduação boa, eu vim de uma outra situação. Alguém que nasceu na minha mesma condição, no interior do Piauí. Aí você fala, poxa, ele tem condições de competir comigo? Você fala, não. Nasceu numa família pobre, o pai largou a mãe trabalha, tinha 9 filhos, para se manter teve que colocar todos os filhos para de alguma forma ajudar ele nos afazeres, ele mal teve tempo de estudar, mal aprendeu a ler. Se não aprendeu a ler, como é que ele vai aprender conceitos mais complexos? Né, para poder se desenvolver, ter conhecimento, gerar valor, entrar no livre mercado para competir e, pelo seu esforço, crescer, ganhar dinheiro e competir com você. Igualdade de condições. Você fala, bom, não dá, né? Por enquanto não existe isso. Né? É utópico acreditar que é assim. Mas será que um dia vai existir? Talvez não. E talvez, assim, as posições... Mas tão... as posições, digo, posições de trabalho seriam diferentes. O meu ponto, eu concordo exatamente com o que você está falando. Eu acho que existe esse ponto de partida diferente, mas talvez ele não... esta pessoa, ela não... ela poderia ter uma família estruturada. O que eu estou querendo dizer é assim, não dá para você comparar a sua vida, que ela é muito mais estruturada em função de uma coisa que não dependeu de você. Sim. Né? Então, assim, foi uma coisa que você herdou, não foi você que construiu. Sim. Então, talvez aí esteja a injustiça. Ele não teve esta possibilidade. Mas se não dependeu de você, então, assim... não é determinável. O problema talvez seja o acesso dessa pessoa a ter condições de equilíbrio mínimo social. Então, e aí que começa. Porque aí eu falei, bom, como é que essa pessoa, onde ela vai estudar, como é que ela vai acessar a educação para pelo menos ter o mínimo de condição de aprender por conta própria e crescer e se desenvolver. Entrar para a corrida, né? Entrar para a corrida, isso, exato, entrar para a corrida. Isso. Aí você fala, bom, se ela já nasceu pobre, ela não vai ter condições de pagar uma escola particular. Então você fala, bom, como é que ela vai adquirir o estudo? As coisas têm um custo. É difícil. E, não, mas aí, puxa, vai chegar um momento lá que vai ter escola privada em condições mínimas ali, que ele vai ter condição de pagar. Você fala, gente, difícil alguém investir hoje no interior do Piauí. Você investiria? Queria uma escola privada no interior do Piauí? E isso não pode acontecer quando ele tiver 32 anos. Tem que acontecer quando ele tem 8. Exato. Tem esse problema temporal também, não dá para esperar isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, como é que essa pessoa vai ter um mínimo agora para começar, pelo menos um mínimo de condição? Claro. Eu falei, bom... Aí entra um papel que é um pouco público.
poderia ser filantrópico, seria fantástico. Né? Aliás, até existe as teses que falam, quanto menos Estado, você Século aumenta. XIX. Talvez seja a coisa filantropia. mais liberal possível, né? Você exercer um trabalho filantrópico no Exato. sentido que os outros estão pagando pelo bem que você gera para um terceiro. Talvez isso seja a coisa mais digna de trazer formas de trabalho. Exatamente. Né? Eu ia falar, poxa, queria viver numa sociedade onde as pessoas tivessem essa consciência de falar, eu já estudei, eu falei, olha, vou deixar uma parte ali para dar condições para quem não teve igual, para ele cometer um ponto de partida, já que não partimos das mesmas condições. Claro. E para ele ir para uma outra situação, ter condições. Agora, se surgiu aí, a gente já vê, existe um Estado de Direito, né? Entrou primeiro para garantir a proteção do território, depois as próprias pessoas ali, né? Você ter justiça e segurança, depois vai estendendo para educação, saúde. Então, para quem não tem condições, você fala, bom, o conceito que eu hoje crio, né, nesse exato momento, tá? Para mim, o que eu vejo é que eu acho que eu vou acabar vivendo isso minha vida inteira, praticamente, mas sempre numa luta para ir diminuindo. E eu acho que do jeito que tá, eu vou ter minha vida inteira e vou morrer. Vai diminuir 10%. Eu não vou passar nesse estágio, Mas exatamente. isso é absolutamente cristalino na sua atuação pública, cara. Foi a primeira coisa, né, que a gente comentou aqui. A gente sempre brinca, né, tipo, da política ativa no sentido propositivo e da política reativa no sentido os caras só estão fazendo merda, vamos tentar aqui segurar o máximo que é, né? E né, cortar e tal. Você tem a missão do momento. Eu vi nessa época. Eu posso ter aqui, a gente idealizar qual que é o modelo ideal que eu gostaria, que eu acredito. Agora, eu vivo numa época com uma circunstância. Se eu ficar refletindo muito aqui, eu não vou fazer nada. Os caras estão passando em cima, passando tratorando. Tem gente que não tá nem refletindo, tá sendo bem pragmático. Fala, pô, que legal, tem recurso aqui. E aí o conceito que eu criei é interessante, né? Eu tentei resumir. Eu falei, bom... E aí depois eu vou explicar ele, né? Depois de todas essas reflexões que eu tive, falei, poxa, e quem não tem condições de saúde? Hoje eu tenho um plano de saúde, vou para o hospital bom. E se quem não tiver, quem que vai tratar? Antigamente, né? Tem ainda as Santas Casas, começou com essa atitude bem bacana, filantrópica, que prestava esse serviço. Hoje você tem um hospital público. Aí eu falei, olha, bacana, formei o seguinte conceito. O Estado focado, né, naquilo que é, em garantir aquilo que é essencial para quem precisa, para quem precisa, deixe de precisar. Aí eu falei, foi a forma que eu consegui resumir. Então pensei, bom, educação e saúde para quem realmente precisa. E aí eu entro num ponto que eu sou bem crítico, eu falo, bom, quem tem, para mim, não precisa. Tem que pagar. Sim, óbvio. Sim. Isso é difícil. Esse conceito da social-democracia, de educação e saúde universal para todos, desculpa, gente, quem estuda orçamento, você não vai ter de qualidade para todos. Você pode ter para todos, mas você não vai ter de qualidade. Sim. Então, nesse ponto, eu sou bem cri-cri. Eu falo, para quem precisa e deixe de precisar, para dizer, olha, você acessou a educação, né, você precisava. Então, às vezes, e garantir é legal, porque por que garantir? Não significa prestar diretamente. Então eu falo, se eu der, né, por exemplo, se eu der um vale educação, né, que é um conceito aí. Um voucher. Mas isso já é liberalismo entrando na questão. Se eu der o vale educação e dizer, olha... Você está garantindo isso. Eu estou garantindo, através de uma estrutura pública, eu dou esse vale aqui para você, você entra ali, é mais barato. Se for mais barato, melhor, com qualidade. Aí ele entra, ele acessa aquilo e depois que ele aprende tudo, aí ele tem recursos, presta serviço para a sociedade, agrega valor, recebe e volta e fala, olha, deixei de precisar, não preciso mais disso. Ideal é sempre trabalhar nesse sentido até que o ponto ele vai sendo cada vez mais necessário. E aí isso entra também para a saúde, entra para a educação, só para a segurança, que não vai dar. E não dá para terceirizar. De um mínimo para garantir justiça e segurança. E você não pode delegar o monopólio da violência para qualquer player. É complicado delegar isso. Senão vai virar... Eu vou é privatizar. A ideia de milícia é exatamente rigorosamente essa privatização do monopólio da violência. Não só do monopólio da violência, como monopólio da virtude. Porque o que ele está falando, que se você tem um caminho de entrada e um caminho de saída, é um pensamento antipopulista. Sim. Que difere da social-democracia. Sim. E antipopulista é antipopulista. Como é que você defende o antipopulismo? Assim, antipopulismo? Nesse sentido. Como assim? Porque, não, você está falando contra um mainstream, né? Ou contra um pensamento... Essa posição liberal. Como é que você defende esta posição completamente
justificável, lógica e natural antipopulista, nesse sentido antipopulista. Que faz todo sentido, que eu apoio completamente. Sim, né? Mas como é que você vende isso no melhor sentido de ideias políticas? E só esclarecendo, quando a gente fala vende isso, a gente acredita que nós vivemos um mercado de ideias. Então, no sentido de vender, no sentido de tornar esse tipo de ideia atrativo a quem... Para o teu eleitor. Ele compra a tua ideia e vota em você. Seria mais ou menos isso. E para quem naturalmente não tem esse tipo... Não é uma reação espontânea e natural pensar dessa maneira. Como é que você torna isso claro para convencer o teu eleitor, entendeu? Olha, primeiro... Bom, todo mundo sabe... Não tem ninguém que fala, nossa, eu adoro como tá a política, nosso estado é perfeito, funciona bem. Tem uns malucos que falam, hein? Olha, não. Mesmo esses malucos, e esses caras elegem uma galera lá na Câmara. Não. Mesmo esses malucos, ele trabalha sempre com tá ruim, eu precisa de mim lá. Você precisa me eleger lá porque eu preciso ainda melhorar. Mas ele fala, tem que existir um estado grande e tal, mas ele fala que não tá bom. E nunca vai tá bom, ele vai dizer que não vai tá bom. E sempre desde que ele possa melhorar. Desde que ele possa melhorar. E calma, gente, não é em pouco tempo. Vocês precisam me eleger de novo pra melhorar. Ele vai vender essa ilusão sempre. E como é que ele resolve? Isso não vai mudar. Como é que ele resolve o problema? Ele quer mais Estado. Eu adorei isso que você falou. Você fala, olha, a saúde tá ruim. O que falta? Financiamento pro Estado. Da onde vai vir o dinheiro, né? Exato. Eu te pergunto, você tá tirando da sociedade. Não cai do céu, você não planta. Exato. Aí eu falo, alguém tá pagando a conta. E outra, você não mede, pegando esse pensamento liberal... Você não tá gerando valor, você não tá... E a malícia é que ele não tá mentindo. A falta de financiamento não é uma mentira. E é isso que confunde as pessoas. Quando você fala que falta financiamento em saúde... Mas eu queria fazer uma provocação, porque a gente falou de um voucher, a gente falou de papéis de Estado. Eu queria voltar para essa discussão mais liberal, que eu acho bastante produtiva. Eu acho fantástica essa ideia de voucher, no sentido você pode comprar no spot educação, lógico, para aqueles que fazem parte, e não ter que depender do Estado, haja visto que o Estado não sabe dar educação por si só. Não dá para você delegar para a burocracia garantir qualidade de educação. Só para você ter uma ideia, nós 3 trabalhamos no SUS. Então nós somos 3 médicos. Eu não mais, tá? Eu não mais. Mas você conhece, bastante, mas não conhece bem como funciona. Sim, muito sim. E é muito curioso porque você vê o Estado, nós vemos de dentro, de operadores da máquina, como é que o Estado provê saúde. Só que nós 3 também trabalhamos para redes privadas. E a gente vê como é que o setor privado provê saúde. As métricas, os procedimentos, as operações passam ao largo uma da outra. Então eu acho curioso quando se fala, falta investimento. E eu pergunto como operador da saúde, como se mede qualidade? Como se mede eficiência? Eu te respondo, não se mede. Então, quando você delega para a burocracia, eu acho que a gente fala Estado, mas eu gostaria de trocar por burocracia. Sim. Nesse sentido, não que não tenha que haver burocracia no Estado, não é isso? Você não é anti-burocrata, mas eu estou querendo dizer assim, quando você terceiriza algo muito complexo, você falou da Vale do Rio Doce, como fazer aço para o Estado, que não consegue tapar buraco na rua, você está dando uma operação muito complexa para um ente que não foi sequer criado para isso. E você tem que tolir essa expansão do Estado. E nesse sentido, era essa a pergunta, como é que você consegue trabalhar esse cerceamento da expansão do Estado? Porque é difícil vender isso. Porque sim, o brasileiro entende como problemas do Estado, você aumenta o valor do Estado para que ele possa resolver. Você é meio um sniper também, né? Você tá lá vendo a merda acontecer e você já pula antes para tentar segurar. Como é que você detecta isso? Então, mas sabe qual as pessoas não percebem? As pessoas não têm noção do quanto é o custo do Estado para elas. Então eu falo, você quer mais Estado? Vai aumentar seu custo. Aumenta IPVA. Eu falo que o meu sonho de consumo, como político, eu falo que a discussão política mais produtiva que teria hoje, tudo é uma questão de orçamento. A verdade é essa. Não, o Estado precisa, não precisa. Eu falo, gente, eu queria muito, e eu trabalhei na Sub de Parelheiros, eu fui coordenador de administração e finanças, audiência pública. Toda audiência pública, vai lá, né, você abre uma câmera, fala, a população dê a sugestão para nós montarmos um orçamento. Infelizmente acaba sendo um teatro. Que o cara pega o microfone, eu quero um hospital, eu quero a escola, eu quero aquilo. Beleza, transcreve e tal. Orçamento, tá bom. Beleza, vai ficar sempre naquele modelo de, quanto teve aí de inflação, bota tudo, reajusta e acabou e segue a vida, né? Mas aí eu juro, eu queria fazer uma discussão séria. Falar, gente, é o seguinte, o que vocês querem do poder público aqui, da burocracia, o que nós podemos fazer? Eu queria anotar, o cara, precisa de uma escola aqui, eu ia anotar. O Estado tinha que dar mais cultura, tinha que abrir um teatro, um cinema gratuito aqui. Foi, beleza. Não, tinha que ter uma empresa aqui, porque isso aqui é cara para prestar o serviço. Foi, beleza. Ia colocar no papel. Aí depois eu queria pegar
Né? Esse era o meu sonho. Fazer um custo difícil. de quanto custa. Fazer um custo de cada coisa e falar, galera, é o seguinte, Estamos rateando. isso aqui dá tanto. Nós só arrecadamos tanto, porque vocês só pagam tanto no percentual do que vocês ganham. Vocês topam, então, para eu cumprir tudo que vocês estão falando, eu vou ter que tomar 90% que vocês ganham. Vocês topam dar para mim, pra gente poder devolver tudo isso? Aí o cara já vai, pera aí. Não, pera aí, eu ganho R$1.000, eu não vou te dar 900. Eu tenho minhas coisas a fazer. Né? Vou dar dinheiro pra você fazer pra mim. Eu prefiro ficar com esse dinheiro e eu mesmo decidir o que é melhor pra minha vida. Eu falo, legal. Pois é. Aí começa a discussão. Eu falo, tá bom, então vamos ter que entrar no consenso e cortar algumas coisas aqui. O que vocês topam pagar pro Estado fazer e o que vocês preferem que fique no bolso de vocês. Aí começa essa discussão do cara, peraí, não, isso aí eu acho que não precisa não. Mas eu não vou pagar por teatro, não gosto de teatro, eu gosto de outra coisa. Você quer ir? Vai lá e paga do teu, porque eu não vou pagar pra você ir, não. Não. Simples eu assim. preciso pagar a escola da minha filha e pronto. Aí começa, né? Nenhum demérito ao teatro. Não, mas sim, pode claro. dizer, sempre você tem, precisa ter uma quadra aqui iluminada de society. Mas eu não jogo futebol. Então, desculpa, você vai lá e aluga uma. Aí começa essa discussão, eu falo, então, gente, vamos entrar num consenso aqui. Sim. Aonde vai chegar isso aqui? Aí todo mundo, quando a discussão for assim, nesse nível, e as pessoas tiverem essa noção, pode ter certeza que todo mundo vai começar a refletir, puxa, qual deveria ser o tamanho ideal, o quanto eu topo pagar, o quanto eu acho exagerado, e aí você vai medindo. Quando não chegar nessa discussão racional, o que vai acontecer? Todo mundo vai acreditar naquela velha lenda de não, é só sentar ali um sujeito honesto, iluminado, bem intencionado, que pensa no povo, que isso aqui vai ser uma maravilha, Salvador, todo mundo vai ter saúde, todo mundo vai ter saúde, todo mundo vai ter educação, vai ser todo mundo feliz para sempre. Não fecha a conta. E fora as regras, né? Hoje o orçamento, se você pegar do Estado, por exemplo, você tem mais de 90% comprometido, com despesa já, você já sentou 90%, você não mexe. Normalmente funcionarismo público. E pagamento de dívida. Previdência, juros de dívida. Sim. Exatamente. Eu tava até vendo aí, teve um ano, esse ano não, mas no ano passado, se eu não me engano, você pagava mais juros da dívida do que você tinha dinheiro para fazer investimento. É isso aí. Tanto que foram pedir empréstimo, eu falei, gente, tá jogando para lá. E isso daí da dívida eu acho interessante, porque é arrolamento de dívida. O que eu estou fazendo é uma geração para trás ou duas para trás, que pegou um dinheiro e deixou para as próximas gerações pagarem. Essa é uma crítica muito complicada. Porque você tá aqui agora, qual é o raciocínio do cara? Eu tô aqui agora, se eu não fizer o meu nome que tá em jogo, então eu vou pegar o empréstimo, eu vou fazer, faço. O próximo que dê um jeito, aí pega um outro empréstimo. Inclusive para garantir uma próxima eleição. Existe uma coisa muito perversa aí, perfeito. Né, resolver isso. Teve a reforma. Então eu acho que a discussão, no fim, essa discussão do Estado, do tamanho, até do liberalismo, para a gente chegar no conceito de qual que é o modelo ideal, começa por Pitágoras. Opa, gostei. Brincadeira, né, falar, mas começa ali, é uma questão lógica com matemática, então não tem, aí você fecha, aí as pessoas vão tomar essa consciência, mas hoje as pessoas não têm noção, até porque boa parte dos impostos cobrados estão sobre o consumo. Então ela não tem ideia de quanto ela paga, porque não pago IPTU, que eu tenho isenção, não pago imposto de renda, não tenho carro, não pago IPVA, então ela acha que tudo para mim é de graça e tá de boa. O que acaba com o pobre, né? O que acaba com ele, proporcionalmente ele paga mais. Porque o imposto sobre consumo acaba com os pobres, cara. E o cara que defende isso é o cara do partido de esquerda lá, que fala exatamente o contrário. É o caminho do patos destruindo e tomando conta, jogando toda a lógica no buraco, cara. Então é difícil, porque a base, para mim, eu concordo 100%, mas é educação, né? Educação, as pessoas vão ganhando esclarecimento. Hoje, infelizmente, você tem aí mais de 80%, tal. Não lembro o número exato, mas eu sei que é mais de 80%. Você não consegue fazer uma operação matemática básica. Sim. O famoso analfabetismo funcional. Funcional, que pega tanto na parte de leitura como pega na parte de cálculo simples. Se eu não me engano, mais de 92% não entende percentual. Eu já estou falando em porcento. Sim. A gente tem que falar, olha, 9 em cada 10 pessoas. Por isso você vê político falando assim, mais 90%. Porque uma boa parte da população, a grande maioria, não sabe nem percentual. Se a gente falar isso para ele, é grego. Então, você já começa não tendo muito essa noção matemática, como é que você vai entender um orçamento público? Questões mais sofisticadas. Não entende. E aí, político usa para ludibriar. São símbolos, né? A linguagem política ela é muito simbólica. Sim. Você vai invocando símbolos, né? Então, eu percebo que todo projeto é um projeto complicadíssimo, a discussão. Eu explicaria, vamos reduzir como... Porque ele é o condensado. A PEC da maldade.
cara, você é a favor da PEC da maldade? Isso aí. A PEC da rachadinha? Aí o cara, não, peraí, deixa eu explicar. Eu lembro que a PEC da rachadinha era uma coisa assim, que ia aumentar um pouco, que ia ter mais comissionado, e a conclusão era, não, se isso aqui eu entendo que vai favorecer mais o comissionado, então o comissionado, teoricamente, tinha que dar rachadinha, então vamos chamar de PEC É uma da rachadinha. malícia, né? É uma aí, malícia. Você votou a favor da PEC da rachadinha, ninguém vai ler. Aí a hora que pega o símbolo, o cara, caramba, vou aparecer como um cara que votou a favor da PEC da rachadinha. Você nem discute mais. O cara já fica com medo politicamente e não quer discutir, não tem coragem. Você vê o preço da ignorância, né? É. Porque você paga isso justamente porque as pessoas não entendem, não têm pensamento crítico. A técnica hoje é isso. Eu falo, inventa um apelido, espalha aquela tática. O cara Que é o inventa primeiro, né? Tipo pré-primário, né? Ou O quatro atração, olho. né? O quatro olho. Tipo pré-primário, quando você chega naquela criança e fala, o quatro olhos. A discussão hoje é assim. Eu juro pra você, a discussão coisa é assim, horrível, né? simbólica. Não, Aí pega, espalha e acabou. Não tem mais discussão. Você quer nacional. pegar o cara pela atração ou pela repulsa, né? Que é um exemplo. Que, né, você fala, Sentimentos não, mais rachadinha, básicos, não. Você nem sabe do que é o topo. Né? Você mete o selo ali e taca o pau. Que é um exemplo, o novo Fundeb ali, né? Se eu não me engano, era uma discussão federal. O novo foi contra o Fundeb, aquela coisa toda, e todo mundo, meu Deus do céu. A hora que eu fui entender, eu falei, não, quero questionar, gente. Eu sei, todo mundo tem bom senso, a gente tem uma liderança com uma estrutura fantástica, com pessoas especializadas, falei, tem alguma justificativa. Aí quando você olhava lá, não, era contra o fato de atrelar 70% da distribuição dele a salários. Ele dizia o seguinte, bom, se vai para o município, eu não sei se o problema da educação naquele município é salário. Pode ser outra coisa, pode ser estrutura, pode ser falta de estrutura na escola, pode ser falta de preparo dos professores, de treinamento, mas não. O corporativismo quer atrelar salário, porque, bom, uma vez que fica lá vinculado 70%, vai aumentar sempre. Eu tenho garantido que tem que dar 70% para salário e acabou. Se tiver outra necessidade, não dá, eu fico amarrado nisso. Aí você vota contra isso, você tenta explicar. Você fala, gente, legal, se o problema for salário, poxa, deixa para o prefeito dizer, olha, professores, é salário aqui, eu vou gastar isso aqui mais de salário. Mas deixa essa discricionariedade para ele. Não, tinha que vincular lá em cima, que era assim, e acabou e tinha que valer para todos. Aí você vota contra isso, aí vem o símbolo, vocês foram contra... Se é contra a educação, aí já vai para Fundeb, educação, se é contra a educação, aí acabou. Demoniza. E ninguém quer ouvir o argumento. Hoje em dia é tudo raso. Exato. É uma manipulação. É uma manipulação 140 covarde. caracteres, né? 140 é uma manipulação caracteres. covarde da ideia. Geração Twitter. Né? E a reforma administrativa na LESP que passou? Como que foi esse trâmite? Que eu lembro que passou no limite, se eu não me engano. Acho que precisava de 48 e teve 50 ou 49 que votaram a favor. Como é que foi isso aí? Porque vem muito disso, né? Porque você está cortando privilégios na carne, coisa comissionada. Você está falando da de agora ou de uma outra? Não, de agora, acho que foi 2021, não foi? Teve uma agora e teve uma outra. E as duas foram chamadas de reforma administrativa. Olha que interessante. Eu vou falar do outro exemplo, que é até mais interessante. Essa última a gente foi favorável, cortava alguns... Tinha alguns benefícios, falta, abono. Podia abonar lá 6 vezes por ano, que eles brincavam que era licença Netflix. Né, que o cara faltava e não precisa justificar. É um escárnio, porque né? tudo vira um direito assim sagrado. Não. Isso aqui tá na lei, isso aqui é um direito conquistado pela gente. Fala, mas gente, qual que é o bom senso disso? Bom senso? Não, tá na lei. Tá na lei há muito tempo. Eu prestei concurso, então, poxa, isso aqui é um direito meu. Como é que você quer mexer nisso? E você perde, às vezes, o bom senso em relação à sociedade. Você fala, gente, no teu trabalho você tem direito a dizer, olha, como eu tenho 6 por ano, às vezes vem com alguma intenção de, olha, poxa, às vezes o cara precisa resolver uma coisa particular. Tal. Igual às vezes acontece no teu emprego, você fala, puta, chefe, amanhã... sei lá. Puta, amanhã eu tô sei lá, minha filha vai operar, eu quero acompanhar. Eu falo, beleza, não precisa vir. Tal, toca lá, fica tranquilo e tal. Só que aí começa a virar o abuso. O cara, não, tem o direito. São 6, vira aquele joguinho. Não, eu só gastei 4, peraí. Então agora eu vou emendar no feriado. Vai ter um feriado aí, eu vou estender. Olha, esse aqui eu já cubro aqui, ó. Carnaval já pego lá, né? Tem que voltar quarta à tarde, eu já vou fazer quinta, sexta, segunda. Infelizmente... É o político profissional, né? E fica assim. Tinham várias dessas. Né? O cara que essa aí a gente foi favorável. Mas teve uma outra... A do remédio, você vai falar. Isso, a do 529. PL 529. Que teve treta que ele queria aumentar imposto de remédio enquanto ele passava uma reforma administrativa. Aí, ó. O Dodô. O imposto de remédio é legal, que é outro símbolo. Aí foi um símbolo contrário. Aí vocês vão entender a jogada. Essa eu lembro também. Que aí a gente começou a aprender poxa, como é que inverte. Quando veio assim. Veio uma proposta, né? Era PL 529. Virou a lei agora 17293.
Aí ele falou, não, começou assim, primeiro símbolo, vou mandar uma reforma administrativa. Porque o Dória, né, e o Dória, ele como ele é da comunicação, do marketing, ele adora mexer com símbolos. Então, os símbolos dele Tá geralmente... querendo te fuder a toda hora, tem que ficar ligeiro. Resumidamente, E os símbolos dele... Vacilou, passou. E tem uma lógica todo o símbolo dele. Ele sempre olha o cenário nacional, aí ele fala, não foi feita a reforma administrativa. Ele aproveitou aquele momento que teve a discussão, que a reforma administrativa não foi, até uma parte da equipe tinha saído, né? Inclusive um grande, que foi chefe meu, Paulo Ebel, saiu na época, frustrado que... O Paulo Ebel. Paulo Ebel, né? Pô, secretário de desestatização, não foi? Ele estava lá ele estava desburocratização, governo digital, Nossa. gestão de pessoas. É O o Salim Matra estava de desestatização. É o Ron Paul nosso aí. Bacana. O Paulo Ebel foi meu chefe na Secretaria de Gestão da Prefeitura. Então, para mim, ele era uma referência. É uma referência, continua, óbvio. Mas eu tive uma experiência fantástica. Um dos melhores chefes que eu tive na vida. Né? Que legal, cara. Foi importante para mim, até para exercer meu trabalho de deputado. Sou grato à equipe que ele montou, o pessoal que ele trouxe. Salim Matar. Que estava lá em desestatização. Não, aquela equipe era a melhor equipe, fantástica do governo. Exatamente. O problema é que não sai. Aí tem a questão política, tem uma burocracia interna que luta contra. Aí tem os conflitos lá que daria uma outra... Daria para discutir aqui. Nossa senhora, cara. Mas a melhor, não é todo mundo alinhado, né? O maior tem símbolo resistência interna, né? o maior inimigo às vezes é interno. O maior símbolo que o Salim Matar falou assim, os caras perguntaram para ele: "Porra, mas você tá marchando, você tá indo fora do governo, da direção e tal", e não sei o que. Ele falou: "Cara, eu tô no meu cavalo e eu tô indo pro mesmo rumo desde o começo. Quem mudou foi a tropa, cara. Eu continuo indo aqui. Você tá lá, o meu caminho já tá aqui. Eu já falei bem claro desde o minuto zero o que eu ia fazer. O que mudou não fui eu." Exatamente. E aí, olha que interessante, né? Então, voltando a isso, na época não tinha saído a reforma administrativa e teve essa frustração na imprensa. E o que o Dória faz? Chama lá o projeto dele de reforma administrativa no Estado. Porque ele vai vender o símbolo que, olha, ele não faz lá, eu faço aqui. Então, não saiu reforma administrativa lá, não. Já estou apresentando uma reforma administrativa. Mandei lá para a Assembleia, isso na época das coletivas, para dizer, olha, eu aprovo. O que ele não aprova lá, eu faço aqui em São Paulo, tal. Resumindo, veio lá a tal da reforma administrativa. Nós do Novo temos uma postura muito independente. Então era interessante. No começo do governo Dória veio muito projeto de concessão, de extinção de algumas empresas estatais, e a gente foi super favorável. Isso fez com que muitos ali acreditassem que, até deputados, vocês são base. Aí veio um outro projeto, a gente bateu, todo mundo assustou, mas vocês não eram base? Eu falei, quem disse que a gente é base? Eles não entendiam o que é ser independente. Mas, gente, leia ali o que você tem que ter um lado. Mas você não é político? Político não tem lado? Aí eu falei, eu sou dependente, mas daquilo que a gente prega, nas nossas convicções. Eu falei, abre o site do Novo, lê ali as ideias do Novo, você sabe. É a diferença de convicção e oportunismo. A política brasileira é feita de oportunismos e conjecturas. Quando você vai por posições e pautas, o oportunista do lado, de certas horas vai estar do seu lado, certas horas vai falar o que você está fazendo, eu não estou te entendendo. Fala assim, eu que não estou te entendendo. É interessantíssimo e é muito produtivo para uma boa política. Eles não entendiam, porque, quase que falar, você é trouxa. Sim. Irmão, peraí, você não está tomando proveito. Você não tem emenda, você não está precisando de cargo, pô. Como assim? Você não está com o governo ou não estão te contemplando, pô. Você não vai nem barganhar aí, pô. Você vai já dar o seu voto aí facilmente. Pô, você não viu que o homem está de joelho? Vai lá e agora passa a conta para ele. Passa a conta aí, aproveita, tal. Não, eles não entendem. E aí, porque o parlamentar acaba jogando muito com esse poder dele de ir lá votar, porque o governo depende, ele vai barganhar. Não sei, até você vai me contemplar, você vai me dar uma parte aí do poder, eu vou ter cargo, vou ter emenda. Isso acaba, infelizmente, sendo o jogo. Mas, enfim, para não estender nesse assunto. Aí veio lá o pacote, aí os caras viraram pra gente, entenderam depois de muito tempo a nossa linha. O Novo é assim, assado, foram entendendo, legal. Aí eles, olha, vai vir um projeto pra vocês do Novo que vocês vão adorar. Vamos aí extinguir um monte de empresa, de autarquia, vamos mexer com vários de privilégios, o funcionalismo público.
E, putz, muito bacana. Vocês do Novo, isso aí vai ser perfeito. Foi, opa! Maravilha. Tamo junto, irmão. Obrigado. Foi, graças a Deus, pô. Tava Até que difícil. enfim. Até que enfim. Tava difícil, pô. Tô querendo ajudar, pô. Política Tá com chato. P maiúsculo. Tá chato, porque se você é contra também, pô, é desagradável. Você tá brigando, é energia, desgaste. É nosso papo. Mas fala, pô, manda uma coisa boa pra eu falar, poxa, Vamos ser felizes juntos. Pra não parecer aquela coisa de, eles querem teimar por teimar. Eu falo, não, vamos ser felizes juntos. Pô, não tem problema nenhum, nada Bora. contra. Mas beleza. Aí chamaram lá pra discussão, o nosso líder foi na reunião lá com os líderes das bancadas aliadas e tava lá o nosso líder também. Falou, se aí eles vão gostar, chama. Aí começou lá, tinha uma parte assim, era dividir a parte de enxugamento da máquina administrativa. Aí, vamos acabar com... Tinha ali a MTU, CDHU e etc. Poxa, legal, bacana. Animal, putz, Animal, caraca. pô, gostei, bacana, tamo junto e tal. Pô, acho que realmente mesmo não faz sentido. Ele explicando com lógica, olha, pô, não faz sentido, hoje eu contrato, se eu contratar direto isso aqui, através de uma licitação, vai ser bem mais barato, o que eu preciso do intermediário? Tamo junto. Tem um custo de 500 milhões por ano, vamos enxugar. Eu falei, poxa, fantástico, alguém tem coragem de enxugar essa máquina, esse cabidão e tal, beleza. Aí depois teve uma outra parte, que ele falou, isso aqui era, como é que era o nome? Reestruturação financeira, sei lá, eu não lembro, era um nome assim, mas era uma parte mais polêmica, que eles iam pegar todos os fundações, universidades que tivessem superávit na sua conta quando encerrasse, eles queriam autorização para pegar o dinheiro. Então vamos supor, você está lá na USP, você fez uma gestão, você fala, olha, eu vou economizar, meu orçamento sei lá, é de 1 bilhão, vou economizar 100 milhões, para o ano que vem eu vou fazer um investimento desse dinheiro. O governo ia lá e falou, a gente está precisando desse dinheiro, então fechou no caixa. Deixa eu fazer deixa eu só fazer um contraponto. Isso aí já era parte. Não. Essa aí você já... Disclosure, eu trabalhei 10 anos lá, né? Então, assim, eu tenho uma vivência, fui funcionário público do HC 10 anos e tenho só memórias boas de lá, trabalhando em Core, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Amo as pessoas que... Talvez as pessoas mais importantes na minha vida que me ensinaram a ser médicos, a maior parte eu encontrei vivendo nesse ambiente público. Então eu tenho bastante tranquilidade de falar isso. Mas eu vou te falar do ponto de vista do pesquisador. Tá? Então, assim, é o mesmo problema do lado de cada mesa. Né? Então, olha só. Muitas vezes você tem a ideia, você tem o projeto, você tem a estruturação, e muitas vezes você tem, inclusive, o planejamento de custo, mas a burocracia para você, e isso não é só uma burocracia pública, uma burocracia universitária, que é outra coisa uma burocracia, vamos chamar assim, com B maiúsculo, impede de você acessar este fundo, né, para você poder viabilizar que como qualquer universidade, isso não é nós não estamos falando nada muito raro, né? Então assim, você não consegue fazer isso. E muitas vezes eu fui não só lá, em outros lugares também de serviço público, você não conseguia acessar isso, aí em determinado momento chegava uma mensagem assim, puxa, e aí? Vai acabar, é a época que você tem para poder fazer as coisas, e aí você não tem projeto, não tem planejamento, não tem o que entregar, e aí você tem 6 horas para cagar um projeto que possa ajudar as pessoas, porque no dia seguinte vão levar embora. Mas olha, isso é altamente frustrante para quem está ali por vocação dentro de uma ilha de excelência, você entendeu? Não, e gerava um incentivo negativo, porque qual que é o teu raciocínio no outro ano? Em vez de você falar, vou fazer uma gestão boa para sobrar dinheiro, os caras não estão usando. Investir, não, você vai virar e falar, cara, gasta com qualquer coisa que eles vão tomar. Sim. Não vai sobrar, porque o ano seguinte, esse ano ele ia tomar, no ano seguinte ia falar, sobrou 100. Sim. Não, arranja qualquer coisa. Imagina, cadeira ergonômica para todo mundo daqui para frente. Troca o computador. Opa, sem dúvida, ar-condicionado, troca tudo. Perfeito. Então eu falei, pera aí, essa parte aqui tá complicada. Polêmico. Tá polêmico, isso aí não vai dar certo e tal. Mas aí já tem, né, universidades, tem uma presença na imprensa, aí começou a sair artigos. Sim. E aí tinha uma parte ali, aí tinha a parte funcionalista. Isso não era o pior, né? Não, essa era do meio. Essa era a sanduichada, né? Essa era do meio. A do funcionalismo, que era talvez a verdadeira reforma administrativa, na hora, era antes da eleição municipal. Na hora, isso não vai dar. Não, tá bom, isso aqui a gente deixa para depois, que foi o que eles fizeram agora.
Ah, que foi Era quem entrou pra ir agora. naquela época. Entendi. E aí, não, eles falaram, não vai ter clima, pré-eleição, muitos depende aí das prefeituras. Essa foi em 2020 e a segunda foi agora em 2021, é isso, outubro de 21. Eu suspeito que era parte, né? Eu não lembro dos detalhes, daquela época que eles acabaram segurando, porque os deputados, pera aí, isso não vai dar, tal, vai mexer com o servidor. Tá louco, Não. agora, antes da eleição? Parou, tal. Aí, Melou. Vamos tirar. E aí tinha uma parte, né? Melhoria da administração tributária. Olha que nome bonito. Bonito, né? Melhoria da administração tributária. Você concorda de cara, você não precisa nem olhar, né? O nome é bonito, Não. você nem precisa ler. Aí o que ele falava? Aí, pronto. Pra quem é gato escaldado, né? Nós, liberais, eu falo, gente. Meu pai falava a vida inteira, filho, a única reforma tributária que felizmente dá certo, né? Começa aquela discussão, não tem que tirar do meu, tirar do seu. O consenso acontece quando, não, pera aí, vamos aumentar dos dois e o público paga, infelizmente. E é a única forma de fechar o projeto, né? Não, Sim, vai aumentar, o povo paga, né? Não, agora tá bom certo. pra mim. Isso. Porque você sempre tem que tirar de um pra compensar. Não, você vai tirar de mim, não, aí eu não concordo, é um grupo tema, aí não tem o consenso. Não vai tirar do meu, vai tirar do teu. E aí, na hora útil, não vão tirar de ninguém, vamos aumentar mais. Legal. Aí acaba a reforma. Né? Isso aí. Aí eu falei, bom, não tem mágica melhoria. Não estamos aumentando nenhuma alíquota. E aí eu falei, qual que era o sentido da reforma administrativa? Eles falaram, estamos prevendo para o ano que vem um déficit de, acho que era 10 bilhões e 900, era uma coisa assim, era um número assim, era mais de 10 bilhões de reais no orçamento. Vai faltar esse dinheiro para o ano que vem. Para operar a máquina. Exato. E a gente precisa ter esse recurso. Né? E a gente precisa enxugar a máquina. Foi legal, vai enxugar a máquina. Mas quando você vê a melhoria da administração tributária, rapaz, ele vai aumentar a arrecadação. Porque você tem dois lados. Enxugar a máquina e aumentar a arrecadação. Só que não tem aumento de alíquota. Fiquem tranquilos. Mexia com o ITBI. Tinha uma parte que tinha ITBI, tinha uma parte que falava do IPVA, tinha uma parte que falava do ICMS. Bom, não. Vai aumentar a alíquota. Não da alíquota mais imediata que você está pensando, mas alguma alíquota vai aumentar. O ITBI, eles falaram, olha, a gente usa a base de cálculo 4%, que é lá da... Desculpa, era o ITCMD. ITCMD, Não, o ITBI era da prefeitura, desculpa, confundi. Eles usavam a base de cálculo eles iam mudar do IPTU para o ITBI. Era um negócio assim que eles falaram, essa aqui é mais atualizada, vamos só mudar essa base de cálculo, porque tem valores mais atualizados de mercado, é justo e tal, vai aumentar a arrecadação com isso e tal, mas não vamos aumentar a alíquota, nada. Você só olhando ali. Falei, rapaz. E aí, né, você tinha lá do IPVA. Não, IPVA é o seguinte, quem tá pagando hoje esses benefícios que tem de quem paga 2% e tal, vamos aumentar tudo para 4%. E aí entrou a polêmica. Você foi pro pau lá nesse mexer nos PCD. Não, isso aí foi depois. Mas aí lá eles iam mexer lá com os PCDs, mas eles falaram, aí foram explicando tal, a gente só vai acabar, tem umas categorias aí, locadora tá pagando menos, põe todo mundo a 4, não faz sentido, porque o carro daqui, na verdade os carros são de fora, aquela discussão lá. Falei, precisamos analisar com mais cuidado isso aí. Até aí eu falei, vamos analisar com mais cuidado, tal, ver se é justo, não é justo, tal, difícil. E ICMS? Não, ICMS, vamos acabar com todos aqueles benefícios fiscais. Vamos acabar com benefício fiscal só, tal, não sei o quê. Eu falei, poxa. Aí quando pensa em benefício fiscal, o cara já pensa na JBS, que entrou lá e os caras... Privilégio, né? Crédito presumido e tal. Você fala, poxa, é verdade e tal, não faz sentido e tal, não. E até porque tinha aquela discussão, tem o Janazzi aqui do PSOL lá, e é interessante que ele bate no ponto. Olha aí, o governo do estado tem 20 bilhões em sigilo, a gente não sabe para quem foram esses benefícios e tal. Aí você olha e de fato estão em sigilo, já mandamos até requerimento de informação. Há quem diga que nenhum governo sabe direito de onde está esse número. Eles vão ter o levantamento, e aí fica, tá sob sigilo, tal, olha que absurdo, tal, temos que quebrar esse sigilo aqui para mostrar que quem recebe benefício tal. Falei, bom, vai mexer com isso? Tá bom, né? Vale, tá, vamos analisar. Aí começou. Só que aí, né, eu conhecendo o orçamento, eu sei a proporção das arrecadações de cada tributo. Né? Vou dar uma dimensão para vocês. A gente tem um orçamento hoje de 286 bilhões de reais para esse ano. O ICMS representa
Mais de 190 bilhões, tá? Acho que está em 200. Cacete. No ano passado era 190 bilhões, esse ano que é 216. Uau. Mas é só para vocês terem uma noção da grandeza. Sim. É praticamente entre 190 bilhões a 200 e poucos bilhões. Uau. Só ICMS. IPVA dá mais ou menos uns 20 bilhões. Né? O ITCMD dava 7, 8, era uma coisa assim. Então você fala, peraí. O segredo aqui tá no ICMS. Os caras querem... ICMS é uma virgulazinha aqui, entra dinheiro a rodo, né? Aí eu falei, como é que tá esse capítulo de ICMS? Ah, não, era um artigo. Acho que eram 2 artigos no máximo lá. Aí você pegava para ler, né? Aí tava lá, fica o Poder Executivo autorizado a... Primeiro, renovar todos os benefícios fiscais existentes de acordo com o PAD, CONFAS, etc. Tal, detalhes técnicos ali. Mas o conceito para entender é, estamos autorizados a renovar todos. Peço para a Assembleia uma autorização para renovar os que eu achar que tenho que renovar. Já era uma autorização. Renovar os benefícios existentes. Aí tava lá embaixo. Isso era a renovação, né? Isso era a reforma. Isso era o primeiro item de uma Ele reforma. começa falando algo bom. Não, primeiro renovação. Tá. Segundo item, a reduzir. Fica aí tava lá, reduzir os benefícios existentes, tal. Falei, legal. Tá, reduzir. Aí de repente aparece lá, parágrafo único. Para efeitos dessa lei, equipara-se a benefício fiscal toda a alíquota de ICMS abaixo de 18% no estado de São Paulo. Aí eu falei, para efeitos dessa lei, equipara-se a benefício fiscal. Então ele está subindo para 18% a alíquota. Eu falei, é isso? pega lá o regulamento do ICMS, né? Vamos entender aqui. Por que 18? Ah, não, é a alíquota modal do estado de São Paulo. Pega o regulamento do ICMS, quando ele foi instituído, 1989, 8, eu acho que é 89. Aí eu peguei lá, eu tava vendo, né? Falei, tá escrito aqui, a alíquota modal no estado é 18%, tal. Não, eu comecei a ver que tinha sei lá, a lei dava várias alíquotas. Eu acho uma confusão, né? Por que um paga menos, paga mais? Poderia pensar em unificar? Seria o ideal. Se tinha uma coisa que não tinha, era um consenso em 18. Podia ter qualquer coisa, menos um consenso que a lei dizia que era 18 para ele equiparar. Aí eu olhei e falei, resultado, eu falei, peraí, deixa eu tentar entender. Tem alíquota aqui que eles definem como 7, algumas categorias, paga 7. Né? Alimentos, tal, entrava em 7. Tem umas que pagam 30. Tem umas que são 12, tem umas que são 18, tem umas que são 25, tem umas que são 30. Tem lá. Tipo bebida. Comunicação é 25, bebida dá 30 cigarros. Comunicação, por exemplo, 25. Dependendo do teu consumo de energia, 25 ou 12, né? Depende da quantidade que você consome e tal, de energia elétrica na tua casa. Eu falei. E depois eu vou dizer mais uma curiosidade, vocês vão adorar. Mas pra vocês verem uma contradição. Eu falei, peraí, tem várias alíquotas. O ideal era unificar, mas, poxa. Em 18! Eu falei, pô, o cara. Por que 18%? Aí fomos falar lá com o secretário que tinha instituído o plano, tal, para ele explicar toda a reforma. Aí ele vira e fala, né, tal, não, tal. Eu falei, eu queria entender aqui por que 18, né? Ah, não, porque 18 é a alíquota modal de São Paulo, tal. E, isso aqui fiquem tranquilos que a gente ainda quase que vamos ser bonzinhos. A gente só vai aumentar, só vai reduzir em 20% pelo período de 2 anos. Ah, muita gente tem benefício, ganhou, é um dinheiro que é do Estado, eles deixam de pagar, que devia estar indo para saúde e educação. Muito louco você olhar pro cara e falar, é o dinheiro que é do Estado. Aí Me parece o xerife de Nottingham, sabe, do Robin Hood. Esse dinheiro aqui é do Estado. Não, aí eu falei, bom, para mim é da sociedade que você não está arrecadando. O cara produziu. O cara tá tomando um risco aqui. O conceito de um burocrata, e ele é um burocrata de carreira e tal, e ele é muito competente para cortar custo, tem que reconhecer. Todo mundo chama ele para cortar custo, aumenta a arrecadação. Só que de um lado ele tem coragem de falar, vamos cortar isso, aquilo, ele encara, ele é firme. E por outro lado, ele também adora aumentar a arrecadação. Até caiu, assustou ali. Falou em aumentar a arrecadação, desmonta tudo aqui, velho. Já falou, pronto, já levaram o microfone, já levaram o quadro aqui do patrimônio. Esse microfone será arrecadado pelo Estado. Estão vindo aqui buscar. Estão vindo aqui buscar. Do patrimônio nessa mesa aqui. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, bom, legal. Eu falei, tá, por que é benefício? Então eu queria entender o teu conceito de benefício fiscal. Toda alíquota abaixo de 8% é benefício fiscal, então? Falei, aonde? Não, dá uma olhada lá na LRF, redução de alíquota e tal. Mas eu falei, mas gente, isso aqui foi estabelecido no regulamento do ICMS. Desde o começo, vocês não falam, é 18% e depois a galera foi reduzindo.
Era tudo 18, de repente chegou lá um setor, não, abaixa o meu para 12. Até teve um caso ou outro de lei, mas eu falo, bom, é uma lei, foi para casa, foi aprovada, são os representantes da população, não sei por que se entendeu que tinha que pagar menos por aquele produto. Então lá os representantes discutiram e acharam que, vamos pagar menos por esse produto, estamos pagando para o outro. É aquela coisa, tá, concordo, não concordo? É um manicômio tributário, é péssimo isso, mas até ali eu falei, bom, vocês estão arrecadando um X da sociedade, se você for aumentar, você vai arrecadar mais. O dia que você quiser unificar, você vai unificar do que você já está arrecadando em cima, não embaixo. E aí, olha que interessante. Aí veio a pergunta para trucar depois. Aí saí com isso lá, eu falei, não estou satisfeito com isso. Aí depois ele foi lá na minha comissão de finanças para se explicar desse projeto, os deputados convocaram. Aí eu falei, agora é minha vez. Jogando em casa, né? Agora eu vou fazer a pergunta matadora. Aí eu falei, secretário, tal. Aí eu dei um exemplo, ele até deu uma trucada ali em mim dos conceitos, que eu falei, poxa, então eu queria entender do imposto de renda, né? Porque imposto de renda tem gente que paga 27, tem gente... Então quem paga menos de 27 é benefício fiscal. Aí ele deu uma aula lá, não, porque um tem natureza assim, assado e tal. Eu falei, putz, melhor não me meter muito na área dele. Aqui essa briga aqui... Aí eu falei, não, calma, beleza, tá bom, essa aí foi. Agora eu vou matar ele. Que eu falo matar no bom Sim, sentido. claro. O argumento dele, matar o argumento dele. Matar o argumento dele, exatamente. A gente tem que tomar cuidado aí. Felizmente. Aí eu falei, tá, então é o seguinte, realmente o senhor considera toda a alíquota abaixo de 2% de São Paulo é benefício fiscal? Sim, para mim é benefício fiscal. Ótimo. Então, uma vez que você já tem autorização em cima para reduzir benefício fiscal, vamos tirar esse parágrafo único. Por que você precisa dizer que equipara-se a benefício fiscal toda a alíquota abaixo de 2%? Você não precisa desse parágrafo. Aí moeu. Tira ele. Foi um argumento lógico. Você ganhou na lógica. Aí ele olhou pra mim e falou, tira então, pô, você já tem, você tem tanta certeza e convicção, tá na doutrina, ótimo, pô, pra quê? Assume o risco. Eu falei, tira esse parágrafo, Assume. desnecessário, redundante. É isso aí. Aí ele virou pra mim, porque pra mim é, porque pra você não é, e pra ficar claro é melhor que fique. Alguma coisa assim ele respondeu. Por isso relativizou. Que tá. Relativizou, perdeu. Ficou bravo. Argumento de autoridade. Falou bravo comigo. Falou, porque pra mim é e pra você não é, então pra ficar claro a gente deixou. Aí eu falei, bingo. Bingo, Aí pronto. Aí a hora que eu vi isso, eu falei, gente, seguinte. Aí, claro, os deputados em geral estavam lá, vários contras. E foi um projeto que uniu, assim, foi uma união nunca antes vista na história, nunca mais será vista. Que reuniu bolsonaristas, o Novo, PSOL, PT. Era uma união, assim, improvável. Teve até um grupo de WhatsApp. Aí foi engraçado que quando acabou o projeto, todo mundo se uniu pra, não, vai lá ver, vamos obstruir, ver se tá na lista. Vai fulano, do PSOL pedindo, bolsonarista, não, beleza, eu tô aqui já conferindo. Não, avisa pra não assinar hoje, pra gente obstruir. Todo mundo que chegar lá, tal. Não, pera aí, liga pro outro, quem tá faltando aí? Não, ele vai vir ou não? Liga pra ele e fala. Vamos eficiência política plena. Uniu todos, foi muito curioso, foi uma união assim. Aí no final até foi engraçado quando acabou o grupo e o projeto, falou, galera, obrigado, última vez que a gente se entende. Foi bom enquanto durou, vamos voltar a brigar. Voltamos pro status quo ante. Aí começou. Aí eu falei, gente, aí eu aprendi, né? Eu falei, como a gente vai ter que comunicar de forma simbólica. Porque para um PT e um PSOL, eles estavam mais preocupados com as empresas que iam fechar, os servidores. Sim. Isso ainda tem apelo, assim, dentro da Câmara? Assim, para poder. Da Assembleia, perdão. Assusta. Assusta. Olha, assusta um pouquinho, mas perdeu muita força. Então, eles já esse é foram meu muito ponto. mais fortes. Sim, Então, tanto que hoje o governo vota, tudo bem, eles lotam a galeria, vem lá, vão lá, protestam. Sim, tiram foto, papo. POSP vai lá, os normal. professores e tal. Ficou reclamando, mas sinceramente eu não vejo ninguém se sentir ameaçado. Quem é do governo? Sim. Se o governo falou é pra votar, ele é da base aliada, eu não tô vendo ninguém, ai meu Deus, tal. A não ser quando vai pegando muito na base da pessoa. E aí o que eu vi? Eu falei, isso aí não vai ter apelo pra outra galera de está acabando com o emprego dessas empresas. O pessoal já olha e fala, não tem necessidade, gente, olha isso, paga tanto, desculpa. E fora que não é assim, né? Eles iam fazer um PDV. Não é que o cara vai pra rua pro dia seguinte. Alguns vão ser aproveitados da secretaria. Não é assim tão simples de, todo mundo na rua, acabou. Tinha uma transição e tal. Beleza. Só que eu falei, isso não vai ter apelo. Isso tem apelo pro público deles lá e tal. Pros outros esquece, não vai constranger ninguém. Isso que o público de fora não fica, nossa, meu Deus, tal. O público já tá de saco cheio disso, que paga muito imposto, sabe que isso custa. Já. Aí beleza, aí tinha os outros. Essas das universidades tinha muito, dependendo se o cara era regional, então o cara era lá de Campinas, tinha Unicamp. Aí vinha um cara da Unicamp, opa.
Aí o cara, putz, peraí, tá complicado pra mim ali da Unicamp. Alguém que era da base do governo precisa mexer nessa questão das universidades e tal. Aí o governo, eu percebi que ele ia recuando nos assuntos. Então, por exemplo, teve lá alguns institutos que ele queria extinguir, eu percebia que ele estava abrindo mão. Aí eu virei e falei, gente, tá bom, vai dar para passar outras coisas, tira só isso. O nosso pedido do Novo é muito simples. Vocês estão precisando de 4 votos? Tira esse artigo aí. Ah, não, eu percebi que tudo parecia que dava para negociar, menos esse artigo. Falei, pronto, tá aqui o segredo. Aqui o segredo. Ele queria, tudo o resto é cortina de fumaça. O grande segredo Era dele ali. é nesse artigo, porque num decreto, não precisa mais passar a lei desse decreto, mas ele é uma vírgula que ele muda do CMS e entra a arrecadação. Que Milhões na arrecadação. E aí para ele- extinguir uma empresa, quanto tempo demora? Ele não vai conseguir esse orçamento. Eu falei, tá aqui o segredo. Eu falei, ele vai acabar com esse projeto inteiro e vai deixar esse artigo só, se for necessário para aprovar. Que eu falei, esse artigo é o segredo. E aí começa aqueles discursos falando tal, e a gente começou a se organizar. Aí eu comecei a também falar pro pessoal, isso foi muito interessante. Tanto o pessoal do PT, mais à esquerda, eu falei, gente, vocês querem constranger o outro lado? Não adianta, esse discurso de vocês não vai constranger eles. Fala, tá aumentando imposto e acabou. Porque vai permitir que aumente imposto. Do quê? Aí eu falo, quais produtos... aí que entra o efeito remédio. simbólico. Sim. Quais produtos que vão estar sujeitos até aumento? Não se sabe se vai ter ou não. Você está Que dando são um os de cheque branco para ele 7%. decidir. Sim, ele decide. Porta Isso. Ah, é aberta. 7%. Aí você olha e fala, é ovo, é carne, é remédio genérico, é 12%, ovo pasteurizado é 7%. São esses. Só que, não necessariamente, é o que eu falo, ele iria aumentar, ele teria um cheque em branco para dizer, vou usar ou não. Você confia em dar esse cheque para esse cara, né? É, isso que exato. isso é a pergunta. Intelectualmente honesto, você ia falar, olha, é o que eu falava, estamos dando um cheque em branco pro governador poder aumentar a alíquota dos produtos mais básicos e essenciais durante uma pandemia. Agora, eu falar isso é um pouco complexo. Aí entra a inteligência de falar, esse projeto está aumentando imposto de remédio. Acabou. É um símbolo contrário, que aí tinha gente que usava, ficava direto, ele está aumentando imposto de remédio. Para o cara explicar que não, olha o artigo, se não tem nada a ver, o povo nem lê. Que palhaçada é essa? Então foi o efeito do símbolo, e das coisas mais interessantes é quando você começa a ver o pessoal da esquerda falando na tribuna do PT, esse remédio vai aumentar imposto. Você vê eles com um discurso contra o imposto. Inclusive, vai gerar aumento de impostos, os produtos básicos essenciais, tá? É aumento de imposto. É o mercado de ideias. E né? aí, É a mesma exatamente. estratégia deles, né? E aí, aquela mística da reforma administrativa que ele queria vender, Sim. porque Vai no perdendo. começo a gente tentou, e na mídia e na imprensa que estavam debatendo esse projeto, como tinha muita coisa, o pessoal estava querendo dar atenção mais para, tá fechando as empresas. Sim. Vai perder emprego. Vai perder. Tá. Tem a questão das universidades, tal, que era válido, argumento e tudo, mas ficaram focados naquilo. Sim. E lá, sinceramente, eles até abriram mão. Nem era o mais importante. Nem era. Eu falei, gente, tá tendo aumento de imposto. E aí, toda vez que perguntavam ele, como o pessoal não entendia muito o conceito, que é complexo, ele ia falar, não tem nada a ver. Nós não estamos reduzindo imposto. Tanto que eu vejo em várias entrevistas, mas o senhor aumentou imposto? Não. Nós reduzimos benefícios fiscais. Ah, é verdade, o senhor reduziu o benefício fiscal. Ele com aquela cara. Eu falei, claro que não, gente. Ele está enganando. A gente tentava vender o argumento. Não, mas o jornalista, mas eu conversei com o governador, ele explicou. Porque para eles é a JBR, olha. Sim. Imagina você falar, essas empresas não pagam o que deveriam. E agora na pandemia, poxa, eles não podem pagar 20% só. É o demagogo, né? Nesse momento, é óbvio que ia falar, não. É o demagogo. É verdade. Todo mundo ia concordar e ninguém estava dando atenção. Porque a dona Maria que compra o ovo não vai poder falar que o ovo subiu. Aí né? quando que eles Ela- assustaram? é. Aprovaram o projeto, conseguimos, e essa pauta foi crescendo, aumento de imposto, e isso pegou. Dória aumenta imposto. Aí eu acho que aí a turma começou a ficar desesperada. Não. Foi. Empatou ali o jogo, e aí Ganhamos no finalzinho. Aí eles ganharam no final. Eles ganharam. Por quê? Porque eles inverteram. A gente substituiu 3 semanas. Eles conseguiram inverter, que foi o voto na época da Janaína Pascoal. Nossa, esse voto foi polêmico, Porque né? a Janaína, ela foi, voto. eu acho que ela foi muito emotiva nessa questão, porque ela foi visitar uns institutos e tinha lá o Ococentro, tinha o ICESP lá do câncer e tal, sim. que eram institutos bacanas, né? Sim. E ela assumiu assim, não, gente, vai acabar esse serviço de fazer a prótese, né, para as crianças que precisavam. Ela falou, vai acabar com esse serviço, eles vão deixar de ser atendidos, é uma responsabilidade minha. E aí chegou uma hora que ela deixou entregar, ela falou, olha, para mim, se não extinguir esses 3, eu já falei que vai ter meu voto.
Aí alguém captou ali. Sincericídio, né? Ali, o que Teve uma audiência movimentava, virtual, falou, aí um deputado lá, que hoje é o líder do governo Camarinha, né? Eu não vi isso, quem tinha visto foi o deputado Sérgio Vitor, contou, falou: ô, doutora, podemos conversar então. Pera aí, doutora, vamos conversar. Aí falaram pra ela, ó, a gente tira, vamos ter teu voto? Aí ela falou, beleza. Aí todo mundo, pô, Janaína tá invertendo o voto, vai lá conversar vocês com ela. Janaína, ele vai aumentar ICMS dos produtos, essa conta vai sair cara. Esses institutos, sinceramente, serviços não vão acabar, eles vão representar de outra forma, tal. Gente, eu fui lá visitar, é uma questão de coração. Eu não vou dormir em paz, eu tenho oportunidade de salvar os institutos. Foi, gente, ele vai aprovar de qualquer jeito isso. Não, mas é uma responsabilidade que eu tenho. E eu entendo o argumento de vocês, mas é uma responsabilidade que eu tenho. Eu não vou dormir à noite, é coração. Então foi, Janaína, a conta vai ficar mais cara para as pessoas durante a pandemia, dá uma olhada, tal. É uma decisão política individual dela. Aí o que aconteceu? Inverteu, né? Sim. Ela votou e passou o projeto. Verdade, passou o sim. projeto. E aí o que acontece? No dia seguinte, decreto. Aumentando tudo. Aumentou tudo? Não, começou a aumentar alimento, remédio, foi aumentando vários, próteses, ordem, saúde. Aí acabou. Aí o que eu fiz no dia seguinte foi, aconteceu exatamente o que ele falou. Olha aqui, ó, aumento de imposto, pega o decreto. Vou dizer todos os itens aqui, ó. Isso aqui aumentou de tanto para tanto, foi de 2 para 3, esse de tanto para tanto tal. Aí começaram a perceber. Aí vários setores prejudicados começaram a se unir. E aí teve lá aquela coisa do tratoraço, todo aquele efeito, eles procurando. E foi legal que eles foram procurando a gente, que eles falaram, poxa, vocês entenderam o argumento, vocês batalharam contra. Foi, poxa, se vocês tivessem vindo antes, a gente teria barrado isso, mas... E tinha dado certo, né? E aí começou toda a luta. E como é que ela se defende desse argumento, né? Assim, me chama a atenção da decisão individual dela, por mais que, né, o conflito individual, né? Como é que ela poderia se defender da acusação de que, graças ao voto dela, houve aumento de imposto no Estado? Então é uma posição difícil de você defender. Sim, né? não tem como. Não tem como, cara. Ela não tem como mostrar que ela salvou ali e tal, mas foi... Queimou. Eu vou te dizer que tem um pessoal que ficou mais, eu até falei, bom, conhecendo ela, ela é uma pessoa, né? Claro, tem as convicções, várias coisas eu discordo dela, mas eu vejo lá nela uma intenção de tentar acertar genuína. Obviamente tem umas confusões, tem umas coisas que eu discordo completamente e tal, mas é uma pessoa que você tem diálogo. Mas, naquele ponto, eu acho que ela acabou, não sei, se sensibilizando e fixou naquilo. Ela tem muito aquela coisa de mãezona, então ela entrou, eu vi, sou eu, a responsabilidade está comigo, eles vão extinguir, se não for o meu vai ser o voto de outro, carregar o mundo nas costas. E aí ficou difícil. Então, depois a gente fez o projeto para revogar isso. Aí ela assinou junto também, acho para fazer uma meia-culpa, não era para aumentar imposto, mas enfim. Foi feito, mas doeu. Sim. E aí que entra a maravilha de um trabalho nosso, quando você fala da sua missão agora. Eu falei, bom, eu queria criar uma cultura. Eu falei, gente, o que acontece? Hoje, por exemplo, a inflação é algo sagrado. Antigamente tinha muita inflação. Inflação hoje aumenta, o governante já fica com medo porque a população entende bem que inflação é prejudicial. Então vira um instituto que, tudo bem, a gente sabe que oscila, mas chega uma hora que o governante, pelo amor de Deus, não pode ter inflação. Antigamente existia essa tolerância. Sim. Vamos imprimir dinheiro e pagar e dane-se. Hoje em dia as pessoas não brincam muito com isso, né? Apesar de, infelizmente, a gente tá aí com uma inflação muito alta, mas é uma preocupação. Qual que é a maravilha? Eu falei, olha, meu sonho aí de... Caiu de novo. Aí difícil. Eu falei, o meu sonho aqui é criar, exatamente como foi para a inflação, o seguinte, o aumento de imposto virar algo muito sagrado, a ponto de nenhum governante ousar mais fazer isso. É o famoso, até a gente diminuir a conta para a população, desejo ir diminuindo, é um caminho longo. Hoje, nesse momento, eu falei, bom, minha missão é estancar, é dizer, vocês não vão subir mais nada. O custo do Estado tem que ser estancado, porque a todo momento, se você não vigia, ele vai crescer. Ele cresce. A todo momento, a tentação para aumentar é muito grande, porque fazer reformas e mexer nos grandes corporações, os lobbies organizados, etc. e tal, é doído, é complexo, é barulhento. Deputado não consegue porque é muito confronto, são muitos jogos de interesses, etc. Infelizmente, o pagador de impostos ele é desunido.
Então, quando você joga a conta, até Vai o cara pro se lobby. der conta, já lógico. foi, não deu o que fazer. Quem etc. pode mais Não. chora menos. Exato. Porque esse pagador de impostos estava trabalhando para pagar os impostos. Exato. Simples Ele assim. sempre sofre, porque hoje compensa. Tanto que você vai ver, né? Desde 88, a Constituição lá garante tudo. Você teve um aumento aí da carga tributária, já foi 24%, hoje está 36%, 37%, 38%. Então, se você olhar, ele só aumenta. Isso só vai aumentar. Se a população não falar, chega, não vai aumentar, eu não pago mais nada além disso do que eu ganho. E aí, quem ousar aumentar, mesmo que disfarçadamente, a minha ideia, eu falei, passou, mas doeu nele. E doeu, e hoje, toda vez que ele vai lá dizer, não, sobrou dinheiro para investimento, eu olho ali no post, aumentando imposto é fácil, né, governador? Aí eu falo, ele vai carregar esse símbolo. Eu odeio ser o estraga prazer. Fala só a última. Imagina. demais, mas era 2 pra minutos. explicar, 2 minutos. Eu preciso falar um negócio importante que eu achei muito interessante que ele falou, uma correlação. Tem um outro momento histórico que foi porque o rei não conseguia pagar as contas e cobrou as contas dos barões e os barões se revoltaram. Esse movimento foi o movimento que fundou a Magna Carta. 1215, João Sem Terra. Citei no meu discurso. Você citou? Citei. Falei que desde lá se criou esse princípio, não haverá taxação sem representação. E a ideia é muito legal, porque a ideia é que a taxação gerou uma capacidade liberal política. Perfeito. Isso que é legal. É a economia se juntando com a política. A falta de dinheiro para pagar as contas lhe gerou liberdade política. A Magna Carta é um documento político, inclusive, se não me engano, são 2 ou 3 artigos delas que ainda estão em vigência. Eu tive a sorte de visitar o British Museum quando estava a exposição da Magna Carta em 2015. Eram 800 anos de Magna Carta. E é de uma tradição liberal fundamentadora. E a questão é impostos. Você falou no taxation without representation. Fantástico. A Revolução Americana, la même chose. Sim. E aí foi interessante, porque eu citei isso e falei, olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ferindo um princípio sagrado conquistado em 1215. Nós vamos tirar dos representantes aqui da população esse direito que foi instituído lá. Isso é histórico. Inglaterra, 1215. Olha o que essa casa está fazendo. Abrindo mão, né, do seu direito escutista, dando um cheque em branco para ele definir. Para mim foi assim uma afronta ao legislativo terrível. Infelizmente o cheque em branco está lá. Ele recuou de alguns aumentos, porque pegou mal. Agora, estão com o cheque em branco. E eu falo, gente, precisa rasgar o cheque em branco, porque está lá. Qualquer governador que entrar agora, se for o Rodrigo Garcia, se for o próprio Dória decidir ficar e não ir mais e se eleger, se for o Guilherme Boulos, o Fernando Haddad, o cara tá com esse cheque em branco. Para justamente aumentar até 18%, ele aumenta o que ele quiser. Olha o risco que a gente tem por decreto. Não tem jeito melhor do que terminar o nosso papo falando mal de imposto. Não tem. Eu acho que não tem, acho que é a chave perfeita. Afinal, a gente sabe que imposto é roubo. Tá? Que é o jeito perfeito de arredondar para terminar, porque uinfelizmente a gente conversaria com o senhor deputado aqui. Puta, tem aqui uma cacetada de perguntas que eu não também, que eu posso. É ótimo, metade, porque ele vai voltar, né? Agora tem motivo para voltar. Só que vai chegar mais cedo, vou dar bronca aqui. Vai chegar mais cedo para a gente poder falar as 2h30. Não, brincadeira. Eu fico essa brincadeira. Pelo amor de Deus. Me comprometo a voltar se for convidado, obviamente. Não, você já está convidado. Eu que agradeço, pelo amor de Deus, né? De você tirar um tempo, a gente sabe como que é corrido, ter que combater aquele bando de vagabundo que tem uns caras que falam assim lá, e que não é fácil. E a gente agradece muito, muito, muito o tempo de você ter vindo. A gente não vai nem conseguir fazer o pitch do livro hoje, infelizmente. Passou, foi. Tomei todo o tempo, gente. Não. É isso. Foi um tempo maravilhosamente bem gasto. Maravilhosamente bem gasto. Um minutinho, considerações finais. E muito, 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 muito obrigado mesmo, de coração. Poxa, eu que agradeço, né? Um minutinho, tentar respeitar o tempo. Um minutinho. Pô, eu que agradeço, olha, parabéns pela iniciativa. Parabéns por vocês estarem chamando um representante da população. Eu lembro, os tempos que meu pai era deputado, né, o cara tinha o telefone e uma carta para enviar. Você não tinha esse contato para falar com o representante. A pessoa está lá te representando, né, tudo que a gente precisa para representar melhor é estar próximo.
da população, tá próximo das pessoas. E o podcast é uma ferramenta maravilhosa de proximidade. E é legal porque antes você tinha ainda entrevista, jornal, aquela coisa burocrática. O podcast permite a gente ter essa conversa informal, somente para desmistificar essa imagem de político. Falar, poxa, ele é um cara igual a gente, tá prestando serviço. Sim, total. Acabou, ele vem aqui e explica, né? Como eu estava explicando tudo que aconteceu lá. E é um serviço de cidadania incrível, que vocês acabam prestando para a população. E é incrível, né? O Alexandre Freitas também, que também de novo transmite isso, né? Que são pessoas como a gente, muito gente fina, sabe? Aberto, sem mimimi, para falar a língua de hoje em dia. E o que é muito legal também é que a gente pode ter um pouquinho, vivenciar e imaginar um pouquinho da atuação do deputado, né? Prática, né? Isso é muito legal em termos de educação política, né? Perfeito. A gente vive num país onde a educação é um problema per si, e a educação política talvez seja um problema mais grave ainda, porque é um sub-ramo de uma coisa que não funciona, né? Então você poder mostrar isso, e como teu pai disse, mostrar isso pelo exemplo, né? É muito legal. A gente fica muito, muito feliz de poder levar isso para a galera, né? Para a galera que escuta a gente. É muito bacana, né? Eu só queria fazer um vínculo aqui, uma correlação. Eu acho muito interessante que um verdadeiro liberal, ele se assemelha àquela pessoa que saiu da caverna, sabe que tem outras pessoas agrilhoadas na caverna, e ele sente compelido a voltar para a caverna e falar, galera, olha aqui, vamos sair da caverna, essa caverna é ruim. Acho que o verdadeiro liberal, ele é compelido, algo dentro dele fala, volta para a caverna e tira todo mundo de lá. Exatamente. Pessoal, não se esqueçam, por favor, é importante. Deputado, você quer passar suas redes sociais para o pessoal que está ouvindo? Bacana, ó. Ricardo Melão, com 2 L's, igual a fruta mesmo, com 2 L's. E é 2 L's mesmo, é meu sobrenome, não é? É que alguém tinha roubado. Não é numerologia. Não é numerologia, não mudei, eu mesmo, veio de Portugal, assim, lá com o meu tataravô. Então, algumas é Ricardo Melão SP, mas se colocar lá Ricardo Melão, você vai me achar. É simples. Tá ali, tem Instagram, tem LinkedIn. Agora tem TikTok também. Tem que ter. É isso aí. Multiplataformas. E é só me colocar lá. Sabe, eu gosto muito também de deixar o WhatsApp. Opa, direto boa. mesmo, poxa. Foi uma ferramenta direta, gratuita, para as pessoas mandarem mensagem. A gente gerencia muito bem isso lá. 011 99 190 8353. 011 99 190 8353. Para mim é a melhor ferramenta. Sem burocracia, direto, manda mensagem. Genial, eu nunca vi nenhum político dando telefone. Mais um sinal de transparência. É isso. Qual que é as nossas redes aí, Caião? @BeyondTheCavePDC, por favor, siga a gente, comenta com a gente e vamos que vamos. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até o final. Valeu, boa noite todos. Tchau.